Opa, beleza? Bora para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de padrões do codependente. O que é o codependente? Como você consegue se identificar, a codependência? A gente sabe que não é, vamos dizer, uma fraqueza da pessoa. Não é intencionalmente que a pessoa procede e se comporta e manifesta esses padrões. Então, não se sinta culpado, não se sinta fraco, não se sinta atacado quando a gente tenta mostrar para você que você já está desenvolvendo a codependência ou já desenvolveu a codependência. O que nós queremos é trazer informações para você fazer uma autoanálise e ter tomada de decisões na quebra desses padrões, na quebra de crenças predominantes que te mantém nesses padrões. E mantendo-se nesses padrões de codependência, automaticamente você não vai conseguir ajudar o dependente. Então, isso se faz necessário, essas tomadas de decisões, essas quebras de padrões, essas quebras de crença vão poder colaborar para que você tenha um relacionamento mais equilibrado, mais saudável, e aí sim vai gerar uma contribuição na estabilidade, no estacionar da doença da pessoa que você está tentando ajudar. Então, a codependência, ele é um padrão de comportamento onde a pessoa depende excessivamente da outra pessoa. Ela vê na outra pessoa um cuidador, um protetor, um herói, Ou seja, existe uma necessidade e essa pessoa acaba controlando essa situação e a outra pessoa acaba se aproveitando e se tornando um ambiente mais confortável, às vezes até explorando esse sentimento do codependente. É lógico que isso, com o passar do tempo, vai se tornando um peso, porque o codependente vai assumindo responsabilidades na tentativa de resolver e sanar algum problema, e o outro, do outro lado, se sente mais confortável, mais tranquilo, porque existe alguém que está assumindo esse papel. Então, em geral, desenvolve a codependência um relacionamento desequilibrado, desleal, aonde a balança fica mais pesada do lado do codependente e aquela outra pessoa, se torna vitimista e fica mais suave. Então, trocando em miúdos, esse padrão se repetindo por várias vezes, quero repetir novamente, é uma coisa inconsciente, é uma coisa que você não pensa de comportar desse jeito e nem percebe esse padrão de comportamento. Talvez que você que está assistindo esse vídeo nem seja o codependente, mas você vai olhar para um outro relacionamento, vai falar, nossa, essa pessoa aí tem esse padrão de comportamento mesmo. E você talvez seja a pessoa que vai conseguir indicar esse vídeo, abrir os olhos dela, ajudar ela com um conteúdo para que ela possa retomar a vida dela, equilibrar a vida dela e automaticamente isso vai resultar num bom relacionamento, uma melhora na vida do dependente químico. Então, geralmente, a pessoa que está do outro lado, que é o dependente, que é o que recebe os cuidados, ele acaba explorando esse posicionamento. Ele acaba se aproveitando dessa situação. E quem se torna codependente acaba não percebendo, porque ele começa a achar que é a responsabilidade dele. Mas vamos por ponto aqui para você entender. Alguns pontos centrais da codependência nós vamos estar falando nesse vídeo. Vamos ter a parte 2 e talvez até a parte 3 nesse assunto, porque ele é muito amplo. Então, nós temos aqui fatores contribuintes que você se identificando com 2 ou mais fatores do que nós vamos estar pontuando aqui, talvez acenda uma luzinha de alerta na sua cabeça para fazer uma autoanálise pessoal mais detalhado para você buscar a ajuda de profissionais, a ajuda de pessoas que possam estar te auxiliando. Primeiro, foco excessivo no outro. Essa é uma das características centrais da codependência. O foco
excessivo. É lógico que a gente tem preocupação com as pessoas que a gente gosta, a gente tem carinho para as pessoas que a gente gosta, mas isso ele tem um limite. A partir do momento que esse foco excessivo, a pessoa começa a viver em função daquela outra. Ele começa a querer assumir as responsabilidades da outra pessoa. Ele começa a querer resolver os problemas da outra pessoa, inventando a outra das responsabilidades. Então, primeiro foco, primeiro ponto de um codependente é que ele começa a ter um foco excessivo na vida do outro e começa a neutralizar a sua própria vida. Segundo ponto, dificuldade em dizer não. Todo codependente, ele começa a gerar uma dificuldade de dizer não. Mas por que, às vezes, essa dificuldade em dizer não? Porque eu tenho medo, às vezes, daquela pessoa se afastar, eu tenho medo do julgamento daquela pessoa, eu tenho medo que aquela pessoa ache que eu não me importe com ela, que eu não amo ela, então eu começo a dizer sim para várias situações onde eu teria que ter um posicionamento diferente. Então é uma característica do codependente, baseado nas estratégias do próprio dependente, que são manipuladores, que são vitimistas, e são inteligentes, sabem mexer com o seu emocional, com o seu psicológico. Então, sempre vão vir com pedidos e com argumentos querendo o sim. E o codependente, ele começa a ter uma dificuldade de falar não. Então, esse é o segundo ponto. Porque, às vezes, dentro desse terceiro ponto, a gente chama ele de uma autoestima frágil. Essa autoestima frágil, a pessoa acaba anulando até a sua própria identidade, anulando até os seus próprios altos cuidados, aquilo que é prioridade para ela. Por quê? Porque o primeiro, eu já comecei a me preocupar com a vida do outro. Segundo, eu não tenho condições de falar não. Agora, já a minha autoestima ela vai ficando em segundo plano, porque como que eu vou estar bem, como que eu vou estar cuidando da minha aparência, se o fulano está assim desse jeito, e nem comeu hoje, nem saiu do quarto hoje, ele está abatido, ele está depressivo, ele está triste, ele está sem dinheiro, ele está sem emprego, então acaba que essa autoestima frágil vai negociar essa identidade, esses valores pessoais do indivíduo. Então isso é uma outra característica. Nessa quarta característica, ele começa a querer controlar, resgatar, ou seja, ele se torna o resolvedor de problemas. Nesse ponto, a codependência acaba trabalhando o fator de eu ser necessário. Então, o dependente, ele já percebeu que por causa da doença dele, que você vai ter vários vídeos nossos falando sobre dependência química, né? Primeiro a gente trouxe esse panorama para você entender um pouco mais sobre a dependência química, para agora a gente entrar na codependência. Então, dentro do perfil do dependente químico, ele já tem essa percepção, e aí ele começa exatamente a usar disso, ou seja, ele percebe que os padrões da codependência vai levar você a ser controlador, vai levar você a ser o resolvedor de problema, e isso é bom para ele, porque ele cria o problema e você resolve o problema. Ele cria a conta e você paga a conta. Ele cria a discussão e você vai lá e apazigua a discussão. Ou seja, você quer, e isso é inconsciente, né, que a gente estamos falando, você sempre começa a ter essa sensação de estar no controle. O que eu mais tenho são mães falando, olha, fulano, ele cria os problemas dele lá e tudo sobra para mim, é eu que tenho que resolver. Só que tem aqui, no inconsciente, acaba se tornando o codependente necessário. A gente vai falar isso um pouquinho mais para baixo, sobre, às vezes, a pessoa começar a se sentir importância, porque eu resolvo os problemas, eu sou a solução para ele, então eu se torno necessário. Esse controle, esse resgate na tentativa de resolver o problema, mesmo quando isso não é saudável para você,
Mesmo quando isso, às vezes, deixa você um pouco mais ansioso, um pouco mais ou depressivo. Ou seja, não é saudável, mas aquele comportamento já é meio que mecânico. Por quê? Porque já é a manifestação da codependência começando a dominar você e ditar os seus padrões agora de ação. E é baseado nesses padrões da própria codependência é que anula talvez os seus princípios éticos, morais, legais, comportamentais, porque agora começou a se instalar um novo padrão. Você vai conversar com pessoas que te conhecem há muito tempo no seu passado e vai dizer, olha, depois que você começou um relacionamento ou que o seu filho começou a desenvolver a dependência química, você mudou muito. Eu não estou nem te conhecendo. Da mesma forma que quando o dependente químico, a doença se agrava, a gente às vezes fala, eu não conheço mais o meu filho, ele é outra pessoa. O codependente da mesma forma. Por quê? Porque ele as prioridades antes que existiam na vida dele, agora não é mais o importante. Agora o importante é a prioridade da pessoa que eu me tornei codependente. Então isso é a perca da rotina, é a perca da minha vida, né? Mas na tentativa de controlar. Outra característica da codependência é a culpa e o medo. Sente-se responsável pelos erros do outro. Sentimento de resolver e fazer escolhas para o outro. Porque eu começo, primeiro, achar que aquela pessoa está naquela condição, porque eu não dei atenção para ela, é porque o pai dela fez tal coisa, é porque depois que eu separei aconteceu isso, ele ficou abandonado, ele ficou em segundo plano. Então eu acabo querendo criar uma justificativa por medo às vezes de ser incompreendido, com medo que aquela pessoa vá embora, com medo que aquela pessoa, às vezes, nessa fase, pode até haver uma autossabotagem da recuperação e da melhora daquela pessoa. Por quê? Porque eu me culpo daquela pessoa estar naquela situação. Então, eu me sinto na obrigação de resolver o problema dela. Por quê? Porque se ela está do jeito que está, às vezes foi a forma que eu criei. Eu dei muita liberdade, eu não cobrei, eu não eduquei correto. Sim, pode haver essas possibilidades sim. Mas isso já ficou no seu passado. Agora o que você precisa é assumir a responsabilidade do presente. Ou senão você vai continuar repetindo padrões. E essa repetição de padrões vai condicionar você a continuar nesse relacionamento destrutivo, nesse relacionamento abusivo. E não vai conseguir quebrar, esse relacionamento. Então, vamos começar a identificar alguns padrões de comportamento que todo codependente desenvolve. Primeiro, nós vamos pegar e dividir ele em padrões pessoais, ou seja, sinais de codependência em si mesmo. Depois, nós vamos falar de sinais de codependência em relacionamentos. Ok? Porque eu preciso primeiro me analisar, para depois analisar o que eu estou vivendo e o que está acontecendo na minha vida. Então, primeiro sinal, você sente culpa, medo e sempre pensa em colocar o outro em primeiro lugar. Esse foi o fator que a gente acabou de comentar. Mas quando você faz uma análise pessoal, eu devo me perguntar, por que eu estou me sentindo assim, culpado? Por que eu estou com medo? Porque sempre eu tento colocar em primeiro lugar a vida dele em vez das minhas prioridades. O que está acontecendo? Então, se você tem esse padrão de sempre priorizar a vida dele, as coisas dele, os compromissos dele, se ele comeu, se ele não comeu, se ele dormiu, se ele não dormiu, se ele chegou com quem estava, sempre a vida do outro é prioridade na minha vida, eu vou deixando a minha vida, os meus compromissos em segundo plano. Esse é um grande desafio de análise pessoal, porque às vezes nós temos dificuldade de analisar os nossos padrões que estão também disfuncional, não estão de acordo com uma vida saudável. Mas esse segundo padrão aqui
vivem em estado de ansiedade quando a outra pessoa não está bem. Ou seja, todo codependente, quando a gente fala no fundo do poço, ou está na ativa, porque a gente está ligando codependência aqui e o nosso foco são os dependentes químicos e suas famílias. Então, sempre quando o dependente químico ele está no uso, ele não está bem, ou está na depressão pós-uso, e a pessoa codependente, se o dependente não está bem, ela também não está bem. Ou seja, seus níveis de ansiedade aumentam, o estado depressivo aumenta, a necessidade de apoio sempre você vai estar recorrendo, a necessidade de medicamentos. Por quê? Porque a outra pessoa não está bem, se ela não está bem, eu também não estou bem. Como se fosse uma vida só, como se o ser humano não fosse dois indivíduos. E eu não posso agora viver uma vida doente, depressivo, ansioso, irritado, discutindo com todo mundo por causa de escolhas da outra pessoa. Cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Essa talvez seja uma grande dificuldade para o codependente, porque ele não permite que o próprio dependente arque com as consequências das próprias escolhas. E aí ele se sente mal por isso. Terceiro, faz muito mais pelos outros e recebe pouco de volta. Mas mesmo com essas dificuldades, continua repetindo esse padrão. Ou seja, a gente vive reclamando da ingratidão de fulano, não reconhece o que eu fiz por ele. Se não fosse eu, não seria ninguém. Amor é só de mãe. E aí, mesmo com essas dificuldades de não receber nada em troca, não que às vezes nós façamos esperando algo em troca, porque é comum e inerente do ser humano mesmo entender que, o amor, o relacionamento, ele é uma via de mão dupla. Existe responsabilidade de ambas as partes, existe retorno de ambas as partes. Só que o codependente, mesmo tudo isso sendo desfavorável, ele vendo que a pessoa não considera o que ele faz, vendo que a pessoa não reconhece o que ele faz, vendo que a pessoa não valoriza aquilo que foi feito, mas quando ela fizer tudo isso de novo, repetindo os mesmos padrões, o codependente vai estar lá, de novo, fazendo todas as mesmas coisas, mais uma vez. Então esse é um padrão também pessoal e de análise. Outro padrão, nós vamos repetir de novo, que é a dificuldade de falar não. Mesmo cansado, mesmo sobrecarregado, mesmo às vezes com dores físicas, mesmo às vezes com dificuldades financeiras, onde já não tem mais recurso para suprir aquela demanda, mas quando ele chega lá e apresenta aquela demanda, o codependente, mesmo com o fator de cima que eu falei, reclamando de não ter reconhecimento tudo, se ele não tiver dinheiro, ele vai recorrer, vai pegar emprestado com alguém, ele vai se enfiar no empréstimo, ele vai gastar o limite do cartão de crédito, mas ele não vai conseguir dizer não, mesmo cansado, mesmo sendo um padrão repetitivo daquela situação, mesmo tendo dificuldade naquela situação, mesmo sobrecarregado já com tudo que está acontecendo, mas o dependente químico, ele já sabe que você vai dizer o sim. Por isso que ele traz novamente, porque inconscientemente você já está adoecida também junto com o dependente químico. E esse padrão repete na vida dele e chega na sua vida e repete na sua também. Ou seja, na vida dele ele não, é inconsequente. Assume contas que não vai conseguir pagar, arruma brigas e discussões que ele não vai conseguir resolver, acaba arrumando processos que ele não vai dar conta de se livrar, não tem advogado para isso, inconsequentemente ele continua nesse ciclo, só que ele traz para você, e você continua no mesmo ciclo, você não impõe um limite, não põe um ponto final, porque você tem dificuldade nisso.
E tudo bem, não estamos aqui para trazer um peso de julgamento sobre você, nós estamos só colocando os padrões aqui, e nos próximos vídeos nós vamos te ajudar com estratégias, com pontos que você pode começar gradativamente quebrar esses padrões. Não vai ser uma coisa drástica, radical e imediata. Não, você vai começar por pequenos passos, por pequenas atitudes, até você alcançar, conseguir equilibrar essa balança desigual. Então, devagarzinho você vai mudando os seus comportamentos, as suas atitudes, até você conseguir nivelar essa balança. Depois disso, nós temos a sua autoestima, depende da aprovação do outro. Você lembra que a gente falou sobre uma autoestima frágil? Quando a pessoa desenvolveu a codependência, a autoestima dela vai depender da aprovação dos de fora. Ou seja, quando o dependente químico, ele dá um tempo que ele não está no uso, ele não está gerando nenhum problema, ele está começando a se levantar, está começando a caminhar e ele está melhorando a sua vida, isso reflete na sua, aí você consegue também, graças a Deus, agora ele está bem, graças a Deus ele arrumou um emprego, agora ele está trabalhando, agora ele arrumou um relacionamento novo, então quando ele está bem, eu aumento a minha autoestima. Por quê? Porque a minha autoestima depende de um fator externo, não é uma coisa que eu busco mais, ou seja, se o dependente químico ele está caminhando e tem alguma coisa dando certo na vida dele, onde diminuiu a necessidade dele de minha, eu melhoro minha autoestima. Mas agora, quando ele começa a regredir e a cair e entrar em dificuldade, os meus cuidados, minha autoestima também tende a diminuir. Esse é um padrão de comportamento do codependente. Só que às vezes ele não para se observar, não para fazer uma análise de como está o dia a dia dele, porque é tanta pressão, tanto problema o tempo todo, que ele nem sequer tem tempo para poder fazer essa análise, ou às vezes não tem o conhecimento para isso. Essa é a intenção deste canal, essa é a intenção nossa aqui, de trazer para você informações valiosas para que você melhore o seu estilo de vida, ok? Então a sua autoestima vai diminuindo. Evita conflitos a qualquer custo, mesmo quando precisa engolir mágoas. O codependente, você lembra lá na fase do dependente químico, a fase do leão, aonde ele vai discutir, aonde ele vai ficar bravo, aonde ele vai se impor, aonde ele vai gritar, ele vai gerar um desgaste no relacionamento. O codependente está do outro lado, ele quer evitar esse desgaste, ele quer evitar esse confronto direto. E o confronto que nós estamos falando não é você confrontar a pessoa, não, mas a doença que está na pessoa. A doença que comprometeu o comportamento, comprometeu princípios éticos, morais, esse padrão do dependente químico. Então, quando você confronta, não é a pessoa, você continua amando seu filho, seu esposo, seu funcionário, seu irmão, quem quer que seja. Não é nada pessoal com ele, mas sim contra os padrões da dependência química. Só que o codependente, ele tenta evitar esse desgaste, porque são tantos problemas e às vezes tantas tentativas que já teve e não funcionou, que ele prefere engolir mágoa, engolir um sapo, se calar, chorar, reclamar para os de fora, mas não tem uma conversa franca, colocando limites bem claros de como deve ser pautado um bom relacionamento e como você vai caminhar para os bons relacionamentos. Então, esses são os pontos-chave para você identificar em você mesmo as características do codependente, pessoalmente falando. Como eu falei, a gente vai precisar dividir esse vídeo, na parte 1, parte 2 e até a parte 3, porque nós vamos entrar ainda nos sintomas de sinais da codependência dentro do relacionamento. Mas eu preciso que você digira isso tudo, analise isso tudo que a gente está te falando, assista talvez o vídeo mais de uma vez, envie para as pessoas, ajude a gente a divulgar esse conteúdo que vai melhorar os relacionamentos de muitas pessoas. A codependência, ela é um mal que atrapalha a vida das pessoas.
Só que a maioria das pessoas que desenvolveram a codependência não sabem que são codependentes. Não conseguem identificar esses padrões de comportamentos não funcionais, que está atrapalhando. Mas na cabeça do codependente, como ele aprendeu dessa maneira, os pais deles não tinham informação. As doenças que têm afetado essa geração, nossos pais não vivenciaram. Então não tem como eles te orientar nesse aspecto. Mas nós estamos nos levantando com um conteúdo que vai te ajudar. Então, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e siga nós nas redes sociais para muito mais conteúdo como esse.